Opa, Rodolfo, tudo bom? Oi, Marcelo, beleza? O Marcelo, vocês já viram aqui no canal, falando sobre hidrelétricas, questão energética. Eu conheci ele aqui na UFPA de Altamira. Ó, cachorrada já perturbando, porque eles sabem que eu vou passear. Marcelo fez o mestrado com o André Sayaguchi, lá da Geologia da USP. Que era da turma, né, da galera no tempo da graduação. E aí veio para Altamira para estudar Belo Monte. E começamos a falar mais sobre esse tipo de coisa das hidrelétricas recentemente. O Marcelo gosta da coisa da comunicação. E, enfim, vamos falar de hidroeletricidade. Vindo de volta aí da viagem. Espero que você esteja com menos frio do que eu. Frio nenhum, né? Frio aqui só artificial, do ar-condicionado. E foi mal, não deu nem tempo ainda de você chegar, mas eu já vim te encher o saco aqui pra fazer uma nova palhinha no canal. E falar do que costumo fazer, né? Sobre energia hidrelétrica. Sim, eu acho ótimo. Eu também gosto muito de falar sobre hidrelétrica, ainda mais que eu tô aqui na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte. No momento, na frente desse cachorro do vizinho insuportável, que fica, ele fica latindo, provocando os meus querem matá-lo. Não, o cachorro é um bicho chato, cara. As pessoas me veem o tempo todo passeando com cachorro, acham que eu adoro cachorro, adoro coisa nenhuma. Só tô com a coisinha porque o dono dela nunca apareceu. E esses aqui porque eu adotei, comprei e tenho que cuidar até o fim. Você vem mesmo provocar, né? Uma vez o Dogo pegou ele, eu tive que pagar o veterinário do estrago que o Dogo fez com ele. Mudança climática, tudo isso nesse ano de COP aqui no Brasil, né, que está se aproximando, então eu acho que fazia sentido atualizar um pouco o canal com como vem sendo o ano de 2025 nesse contexto aí das usinas hidrelétricas, né? Você sempre do lado de Belo Monte consegue acrescentar muito, então vamos fazer esse bate-bola aí. Qual é a contribuição que eu posso dar, né? Eu estou aqui na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte. Eu tenho um projeto de arborização aqui na beira do lago. Aliás, eu preciso mostrar umas coisas para vocês. Tem umas flores que estão crescendo aqui, que estão tão bonitas. E o nível do lago, ele é importante para mim, para a arborização, né? Porque à medida que ele sobe ou desce, isso afeta muito as plantas da beira do lago. Então eu estou sempre reparando, né, no nível do lago aqui de Belo Monte. E quando eu saí para viajar de férias ali para a terra indígena Kayapó, o nível do lago era 1. E quando eu volto, está praticamente igual, apesar de ter diminuído muito a chuva, né? Então, como que diminuindo tanto a chuva, o nível do lago não baixa? Olha essas flores aqui. Que maravilha que tá isso aqui, olha. Ó, que beleza. Por que o nível do lago não baixou? Porque eles não estão deixando passar água. Eles estão segurando a água toda, né? Nesse momento, agora a gente está no final de julho, né? Porque sabe-se, né? E o Marcelo vai falar disso melhor agora. Sabe-se que vai haver uma questão da hidroeletricidade nos próximos meses, ao longo da seca, né? Setembro, outubro, novembro, né? E aí, em algum momento, eles vão vender essa água. Então, no momento, ela está toda estocada aqui. Porque aí a energia elétrica vai subir. E é por isso que eles vão deixar para esvaziar esse lago, provavelmente em setembro. Olha que loucura! Olha que loucura, que agora então, antes o rio Xingu subia e descia, né, de acordo com a natureza, de acordo com as chuvas. E agora não, é o preço da energia que vai determinar o nível desse corpo d'água aqui na minha frente. Bom, a ideia que eu tive é fazer uma leitura comentada, né, de pelo menos esse artigo aqui, que saiu na CNN Brasil faz alguns dias, intercalando também com um pouco da página oficial, né, do ONS aqui no Brasil, que também tem boletins. Então eu pensei em fazer uma leitura comentada, pelo menos de um boletim aí do Operador Nacional.
Leitura comentada é a forma civilizada daquilo que a gente chama aqui no YouTube de react. Mais um react. Puta que pariu, não começa, cara, não começa, eu tô na minha. Sai de mim, espírito obsessor. Larga do meu pé, chulé. Me deixa hoje, tá? Me deixa fora desse vídeo, não quero participar, não. Mas vou começar aqui pela notícia da CNN. Então a gente faz uma leitura acompanhando esse artigo e com comentários nossos, né? Bom, então essa reportagem, né, como eu falei, é da CNN Brasil, que é um veículo, enfim, no mínimo de centro-direita, né? E ele exemplifica várias matérias que saíram, na verdade, em vários veículos, é um dos mais recentes, então peguei também por isso. Mas a ideia é que isso é um conjunto, assim, um espírito midiático que está saindo a respeito disso, né? Então vão pipocando coisas a respeito da questão da situação de luz. O título é ANEEL anuncia bandeira vermelha 2 para agosto, a mais cara da conta de luz. Ah, é para agosto, então. Então é isso. Então esse lago aqui, em algum momento na bandeira vermelha, quando a conta de luz estiver bem cara, Belo Monte vai vender essa água aí para lucrar mais com a venda dessa. Isso aqui que é um patrimônio do povo brasileiro, né? Essa água, né? Faz parte é a água do Rio Xingu. Vamos lá, então. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou nesta sexta-feira, 25, né, a última, que irá aplicar a bandeira vermelha 2 na cobrança da conta de luz de agosto. A alíquota é a mais cara possível a ser cobrada. Entre aspas, né, da ANEEL. O cenário de afluências abaixo da média em todo o país, ou seja, isso já vai direto para a questão hidrelétrica, né? Apesar da eletricidade compor diversas formas de geração, no Brasil ela é tão importante que se a conta de luz vai ficar mais cara, automaticamente, obviamente, isso é porque existem mudanças relevantes na disponibilidade hidrelétrica para esse período. Então, vamos falar de seca, né? Então a gente está vendo aqui o mapa da América do Sul com a intensidade da seca no momento. Mas o que interessa aí não é tanto a intensidade, é a anomalia. Quer dizer, o quanto está seco em relação ao que deveria estar historicamente. E aqui a gente tem a anomalia de seca. Então vocês veem que o estado do Amazonas, olha só, está bastante seco, né? Aqui também toda a região sudeste. Enquanto isso, o Nordeste está com uma anomalia de seca reversa. Está chovendo mais no Nordeste do que se espera pela média histórica. Enquanto aqui você vê essa região de Manaus, caramba, essa região da BR-319 já está bem seca, né? O que significa que, ó, vocês estão vendo já ponto de queimada, né? Está queimando muito na Bolívia, está começando a queimar aqui na BR. Vamos ver como é que está monóxido de carbono, que é um indicativo da intensidade das queimadas. Aqui. Olha, ainda não está naquele nível apocalíptico que a gente vai encontrar a partir de agosto, né? A gente tem muita queimada aqui na região de Ribeirão Preto. Sempre Ribeirão Preto. É o epicentro, é a constância das queimadas no Brasil, é Ribeirão Preto. Então, em outras palavras, já se fala imediatamente que quando a conta está ficando mais cara é porque tem menos água nos rios, tem menos água no sistema, chovendo. E isso é uma particularidade do Brasil. E denota, no mínimo, um planejamento energético que a gente tem, elétrico, que é muito imediato, porque você precisa ficar monitorando, né, a todo momento as disponibilidades de todos os reservatórios que tem no país, a pluviosidade ao longo do país inteiro, né, que é gigantesco. Tudo isso para você conseguir, por exemplo, planejar a energia do mês seguinte já. Ou menos até, né? Ou a gente vai ver os relatórios aqui, eles são de semana a semana, que precisa ficar tendo diversos remanejamentos. Pois é, muito bacana, Marcelo, estudar isso e trazer essa contribuição pra gente. Eu aqui da minha parte, eu só digo que o Brasil tem que parar de se comportar dessa forma, de nós somos uma potência energética, então vamos
atrair uma industrialização global de minerais que vai consumir essa energia de qualquer forma, porque temos mais hidrelétrica do que qualquer um. E não, tem que parar com isso, né? A gente tem que planejar a melhor forma para a vida das pessoas nesse momento que a gente precisa desacelerar o capitalismo para adiar o colapso. Então, seguindo, a ANEEL falou que o cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração por hidrelétricas, e esse quadro eleva os custos de geração de energia devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como termoelétricas. Desse modo, agora eu já fechei as aspas, as contas de energia elétrica, o CNN diz que... Essa é a conversa tradicional, né? É a conversa... As outras fontes são mais caras, por isso que fica cara a energia, mas não é necessariamente assim, né? Você vê que Belo Monte também quer vender a sua energia cara, e é por isso que está segurando o lago cheio para vender ali adiante. Terão um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Em nota, a ANEEL reforça que o consumidor deve, com o acionamento da bandeira vermelha 2, manter-se ciente da, entre aspas, importância da conscientização e do uso responsável de energia elétrica, né? Como se fosse o consumo residencial do cliente ponta, né? Do que está preocupado agora sim com a conta de luz, como se fosse isso que estivesse levando a demanda energética do Brasil lá para cima, né? Não, Marcelo, Não é o consumidor que está assistindo ali, que está carregando o celular, e também não é a industrialização que cria a diversificação das oportunidades de trabalho e o emprego no Brasil, não. É uma indústria eletrointensiva, que a gente chama de indústria, mas na verdade muitas vezes é processamento de minerais. A gente gasta energia como se não houvesse amanhã, né? E a verdade é que termina que não haverá amanhã dessa forma. Então a gente tem que falar, olha, essa empresa aqui, não queremos ela. Essa indústria a gente não quer porque gasta muita energia. Então a gente tem que parar de dar, tem que cobrar mais desses grandes consumidores. Usando qualquer risco, né? Obviamente, as gerações, né, os usos de energia elétrica industriais e particulares, por assim dizer, né? Que não só do uso pessoal de cada cidadão, eles contribuem com certeza muito mais para a demanda de eletricidade no país. Bom, isso aqui foi publicado no mesmo dia da matéria da CNN, na sexta-feira passada, dia 25/7, e diz respeito a um boletim semanal que o Operador Nacional do Sistema ele publica, né? Eu já falei um pouco dele no outro vídeo aqui, que acho que foi em janeiro, que a gente falou sobre Belo Monte bastante. E o ANS ele é um órgão importante, o que tem no site dele é bastante relevante para entender os caminhos, né, da energia elétrica no Brasil. Então isso aqui, né, o título é Reservatórios do Sistema Integrado Nacional, SN, devem fechar agosto com armazenamento acima de 50%. Então isso aqui é uma nota técnica que fala especificamente de reservatórios hidrelétricos do Brasil e possui um tom, né, que parece otimista a princípio, né, porque tá exaltando o fato que os reservatórios vão fechar em alta a projeção para o fim de agosto, né. Então eles rodam muitos modelos estatísticos e matemáticos. Pois é, eu imagino. O que acontece? Belo Monte vai estar acima dos 50%, né? Mas eu só acho estranho que quando eu entrei na terra indígena Caiapó, no começo de julho, o riozinho, que é um afluente pequeno, né, ou minúsculo até do Rio Xingu, mas ele segue a tendência geral, né? Ele estava num certo nível. E o lago aqui de Belo Monte estava num nível. Quando eu saí, o riozinho estava muito mais baixo, estava passando muito menos água nele. E o lago de Belo Monte aqui continua no mesmo nível, né? Então, se está entrando menos água no lago e o nível está o mesmo, eu suponho que está saindo menos. Por que está saindo menos? Né? Porque eles estão aguardando essa bandeira vermelha. São apenas supositórios meus. Eu digo que são só supositórios porque eu não... Esses detalhes também não são amplamente discutidos, né? A gente não tem clareza do que se passa.
Eles rodam para a semana seguinte já e para o fim do mês também. Eu vou mostrar só um pouquinho desses resultados. Mas o tom do ONS, ele contrasta já num primeiro momento com esse tom mais de terror da conta elétrica, né? Ele diz algo do tipo, fiquem tranquilos, os reservatórios eles estão num nível que a gente está considerando ok até. Então vamos ler um pouquinho. Pois é, esse negócio do mês a mês, ano a ano, eu nem me meto, né? Quando eu falo não fiquem tranquilo, eu estou falando no médio prazo, né? O futuro. Não dá para contar com uma transição energética baseada na construção de hidrelétricas na Amazônia, porque a Amazônia vai ficar mais seco e isso é desastroso do ponto de vista da floresta amazônica, porque construção de hidrelétricas é necessariamente, obrigatoriamente, inevitavelmente causa de grandes desmatamentos. As últimas aspas que eu trago aqui do Operador Nacional do Sistema vem do diretor, né, nesse documento, e que diz que as estabilidades dos níveis de armazenamento garantem as condições de operação do Sistema Integrado Nacional Elétrico para atender de forma segura e eficiente às demandas do país. Seguimos com uma política operativa de preservação de recursos hídricos e atentos aos cenários que virão com o decorrer do período seco. Imagina a preservação de recursos hídricos, né? Vamos falar aqui de Belo Monte, né? Então Belo Monte tem essa questão do lago, né? Que é fio d'água, né? Mas tem um impacto terrível aqui, né? Essa história de fio d'água também é um mito, né? Porque você tem aí, aqui, olha, amplas regiões aqui que sofrem um alagamento sazonal e que agora tem um alagamento permanente, né? Mas aí Belo Monte agora quer construir uma nova barragem rio acima. Imagina o que é construir uma barragem ali na região do Iriri, né? Imagina como que os desmatamentos vão penetrar pelo rio Iriri, vão se espalhar muito mais ao longo da bacia do rio Xingu, né? Isso aí é devastação, isso aí é destruição de floresta e destruição de recursos hídricos. Tá bom, baixa audiência, vai fazer o que então? Vai continuar queimando combustível fóssil? Quer dizer, eu sou a favor da exploração do petróleo da margem equatorial, mas para financiar a transição energética baseada na construção de hidrelétricas na Amazônia, sim, que basta um estado forte que a gente resolve essa questão do desmatamento, o IBAMA, pessoal bem equipado, bem servido, bem pago. Imagina, isso aí achar que dá para controlar com o Estado é não saber nada de Amazônia, é ficar só jogando aí videogame, esse esquilinho noiado. A gente deve lutar pelo decrescimento, tá? Não construir mais nenhuma hidrelétrica, nenhuma ferrovia, tratar de desacelerar a economia com distribuição de renda. Esse é o melhor que a gente pode fazer pelos próximos tempos apocalípticos. Ou seja, eles estão segurando água sempre que possível para tentar se preparar justamente para esses próximos meses. Sim, exatamente. Estão segurando a água. Estão esperando essa água valer mais em termos de eletricidade. Ao mesmo tempo em que a conta de luz está chegando na bandeira mais alta possível. E existe aqui um tal de custo marginal de operação, que tem a ver com o preço da nossa conta de luz, e no momento ele está em R$315 por megawatt-hora. No mês passado isso era 250 ou 270, alguma coisa. Teve um salto relevante, então o custo está alto para o país e está sendo repassado para o público. Bom, e só para mostrar um pouco de dados, assim, para não perder o costume, eu estou aqui no site do ONS ainda, e aqui é o histórico da operação. Os dados, as séries históricas de dados hidrológicos do Brasil inteiro, um sistema bastante útil. E só para visualizar rapidamente, eu selecionei os últimos 2 anos, né, de 2023 até agora, 2025, para o reservatório de Pimental, no rio Xingu, em Altamira. Justamente esse aqui atrás de mim. Então é uma parceria boa, porque o Marcelo leu, estudou, se aprofundou, e eu fico falando, aqui o lago, aqui atrás de mim. É um reservatório que acaba representando mais o rio Xingu original do que Belo Monte, que foi um reservatório construído artificialmente. Sim, esse aqui é o rio Xingu, né? É a posição do rio Xingu. Só que como
como o Belo Monte está guardando essa água, ele está cheio. Uma época dessa, assim, mês de agosto, mês de julho, o que aconteceria? Isso aqui estaria naturalmente muito mais baixo e cheio de praia para tudo que é lado, umas praias lindas, lindas, parecia Angra, parecia uma espécie de um Búzios de água doce, né? Mas agora virou um reservatório para acionistas da Eletrobras lucrarem mais. Por isso que eu tô aqui, porque não tem jeito. Mas eu só penso em voltar para minha terra indígena Kayapó, na beira do riozinho, onde o rio sobe porque choveu muito, ou baixa porque parou de chover, e não sobe porque o custo da energia hidrelétrica está baixo, e baixa porque entrou a bandeira vermelha. Então, os últimos 2 anos no Rio Xingu, a gente tem o pico da cheia, né, a diferença gritante entre 2025 e 2024, né? 2024 ficou conhecido como um ano extremamente seco, né? Então o pulso de cheia foi muito abaixo da média, e o de 2025 ele está dentro da média. Ele não está assim um ano super cheio, mas comparando com quem esteve por lá no ano anterior, ele parece muito acima da média, mas na verdade está dentro. E finalmente, o último dado que eu vou apresentar, assim, correndo o risco de ficar um pouco maçante, um pouco chato. Oi, Marcelo. Não tá nada chato, viu? Tá muito bacana, porque mostrar dados, trazer informações é o que a gente esperava do professor Rodolfo, né? E é justamente isso que ele não tá fazendo, que ele fica só repetindo, dando opiniões, né? O Rodolfo trabalha com base em palavra-chave. Eu não sei como é que o professor Paulo Graudelo continua recomendando o canal dele. Na verdade, ele é burro! E o Graudelli recomenda ele porque são 2 financiados pela USAID. Isso aí tem tudo financiamento da Fundação Ford para travar o desenvolvimento do Brasil. A gente tem que se alinhar ao BRICS. Então, a função dele, eu acho ótimo o que você tá fazendo. Eu queria muito que você participasse mais do canal para ver se isso aqui melhora um pouco. Outro dia eu tava falando que o canal agora viu o canal de culinária. É uma espécie de Ana Maria Braga. Agora esse teu vídeo não. Ajuda a melhorar o nível do canal. Mas é desses relatórios semanais que o ONS apresenta. Então tá bem fácil de encontrar no site deles. Isso aqui é uma previsão do que eles chamam de ENA, Energia Natural Afluente. Para todos os reservatórios hidrelétricos do Brasil, eles têm a previsão para a semana seguinte, né, que é essa que a gente está agora, e para a previsão do mês inteiro de agosto. E para mim já é interessante, né, eles chamarem energia natural afluente, porque na verdade é a água projetada para chegar em cada rio, de acordo com os modelos climáticos, né, climatológicos, hidrológicos, é que essa água que vai chegar, ou que está sendo modelada, né, computacionalmente para cada bacia, até chegar na turbina hidrelétrica, ela vai mudando de nome, e a água se torna uma energia natural afluente. De qualquer forma, o que eu quero trazer é essa coluna que tem uma porcentagem, e é a porcentagem da média para aquele reservatório, da média histórica. Se esse valor está exatamente em 100%, é porque a previsão de agosto vai ser idêntica à média de sempre, assim, para todos os agostos. Se esse valor está acima de 100%, é porque a previsão para esse mês vai ser um pouco melhor, né, um pouco mais água do que tinha historicamente. E se está abaixo de 100, é porque esse ano vai ser abaixo do histórico. Mas isso é a previsão da água armazenada no reservatório. Não é a previsão de quanto de água que vai entrar no reservatório, né? Porque se está saindo pouco, a gente termina armazenando mais, né? Entendi certo? E a surpresa, ou não tanto, é que para todos os reservatórios hidrelétricos brasileiros, exceto um pouquinho aqui o Rio Madeira, já vou falar sobre ele, mas todos os valores estão abaixo de 100% da média. Ou seja, o agosto em todos esses reservatórios hidrelétricos, ele vai ser um agosto mais seco do que a média dos agostos que a gente tem por aí para comparar. E por fim, eles também têm uma projeção da energia armazenável, do nível do reservatório, como que ele vai estar até o fim dessa próxima semana, no dia 1º de agosto, e como que ele vai estar no fim do mês.
Então é interessante ver a comparação das projeções, porque isso dá a ideia dos reservatórios brasileiros que o operador ele vai reduzir ao longo do mês para gerar energia. Olha que loucura, olha como o meu interesse aqui é diferente e particular, né? Eu tô aqui na beira do reservatório e eu tô cultivando essas florzinhas aqui, vocês estão vendo? Um monte de florzinha. E lá em cima, ali onde elas estão, tá muito seco, já não nasce mais nada, elas não crescem mais, elas estão morrendo, né? E eu quero plantar aqui na beira do lago. Então eu vou pegar sementes, tá? Ó, tá vendo aqui, olha, tá cheio de semente aqui, olha. Ó, eu vou pegar, olha essa aqui, olha. Eu vou pegar sementes. Essa aqui era aquela planta linda lá que eu ficava sempre mandando coisas pra Gra, fotos pra Gra. Gra desapareceu, é muito louco essa coisa da internet. A pessoa vivia comentando as minhas flores, depois ela some. Então, olha, eu vou pegar essas sementes e eu vou jogar aqui na beira do lago, contando que ele não vai mais dar grandes subidas. Então isso aqui seria um nível seguro para essas florzinhas crescerem. Agora se ele sobe, aí já era, aí a água vem e leva essas sementes embora. Vamos acompanhar aqui no canal. Então no Rio Madeira, por exemplo, a próxima semana o reservatório ele vai estar projetado com 65% do volume dele e no fim do mês 56%, ou seja, é um reservatório que ele vai ser usado para gerar energia ao longo de agosto. E aqui que eu chego na nossa queridíssima Belo Monte. Alerta de ironia, né? Queridíssima para não falar o contrário, né? Como dizem os caiapó, um obiet punura, a barragem ruim. Que está com 100% do reservatório até o fim dessa semana agora. Relembrando, 100% do que era esperado para essa época do ano. Não é 100% de verdade, não é 100% do volume total, né? Deixa eu mostrar para vocês onde que chega essa água, né? Eu plantei essas florzinhas aqui bem no limite do lago, aqui, olha. Então, peraí, deixa eu descer aqui para mostrar direito. Aqui onde eu tô pisando, enche na época da chuva, né? Então a gente tá aqui mais ou menos um metro e meio abaixo do nível máximo. É mais, olha só. Olha onde é que tá a água ali, olha, né? Dá para ter uma boa visão aqui do nível da água. Esse ano a água chegou aqui, olha, nessa coisa aqui, mais ou menos aqui, olha. Pegou a gente aqui pela canela. O nível máximo foi aqui, uns 2,5 metros acima do que está agora. E está com 100% do reservatório para o fim de agosto. Ou seja, em agosto não vai passar uma gota sequer, ou o mínimo possível, o mínimo necessário nas turbinas de Belo Monte. Mas ela não vai gerar energia que vai contribuir com o Brasil. A gente já sabia que Belo Monte seria um fiasco do ponto de vista energético, né? Na sua configuração, né? Atual, né? Claro, por isso que eles querem fazer um monte de hidrelétrica lá para cima, né? Um monte, né? Mas aí o que acontece? Em agosto não vai gerar nada, mas vai ter algum momento que o preço da energia vai estar lá em cima. E aí Belo Monte vai soltar toda essa água. Imagina o desequilíbrio ecológico, né? Porque a água agora funciona de acordo com o preço da energia, né? Não com os ritmos da natureza. Então a natureza toda se esculhamba com essas estratégias de geração de riqueza. Então, e aí nesse período curto que eles deixarem passar muita água e gerarem muita energia, eles vão falar, olha, no dia tal, Belo Monte correspondeu a tanto por cento da energia nacional, Belo Monte bateu recorde de produção de energia, sim, em períodos pontuais, nesse momento que ele vende, entendeu? Não tem o padeiro da esquina que vende pão para você todo dia? É como se tivesse um fulano que nunca está vendendo pão. Mas aí, no Natal, ele vai e vende um monte, né? E aí fala, olha, nós atendemos a
tanto por cento da demanda, né? Então ele solta naquele momento especial e aí faz uma propaganda dizendo que foi a grande contribuição para salvar o Brasil. Olha que coisa horrível aqui, olha. Isso aqui, quando era um rio, a margem era uma água transparente, né? Agora que é lago, a água não corre, né? E ela fica batendo na beira. Vocês estão vendo que fica uma coisa assim, uma espécie de uma água lamacenta aqui, olha. Ó, é uma água que parece assim tem uma cor de um Todd, né? E por quê? Porque ele fica só batendo aí, removendo a água. É um lago, né? Não é mais o rio, né? É uma tristeza, assim, para quem ama o rio Xingu, é horrível ver isso. E é aqui que eu encerro a exposição desses dados. Bom, então, o imbróglio, ele tá dado, porque, por um lado, o rio Xingu, por exemplo, ele tá tendo um ano muito melhor do que em 2024, ele tá com mais água no sistema dele. Então, se por um lado o nível do Lago de Belo Monte, que é ditado pelo preço da energia elétrica, não me diz nada sobre a quantidade de água que está chegando aqui, por outro lado, lá na terra indígena Kayapó, eu pude perceber que o barco navegou melhor, a gente teve que arrastar menos o barco esse ano, então tinha mais água no riozinho da aldeia Ucre. Portanto, tem mais água na bacia do Xingu como um todo, em 2025, comparado com 2024. O problema é a desgraça que vem, sei lá, em 2026, 27, 28, sei lá, qual é o ano da próxima grande seca, mas não vai demorar não. Ao mesmo tempo que o reservatório dele não vai ser mexido, não vai ser tocado em agosto de 2025. E nem adianta muito, porque não é água suficiente para o Brasil, de acordo com a sazonalidade do rio Xingu. Como a gente viu naquele gráfico, a vazão do rio Xingu, ela tem um pulso por volta de abril e maio. Naquele momento, esse ano aqui, em abril e maio de 2025, Belo Monte gerou muita energia, muita mesmo. E agora ela praticamente passa desligada. Isso, é essa a estratégia de Belo Monte, né? Você tem março e abril, que tem muita chuva. É uma época que, você não consegue botar roupa para secar, tudo mofa, chove o dia inteiro, né? Nessa época vai gerar muita energia, né? E depois fica praticamente desligado, fora alguns momentos pontuais que o preço da energia está lá em cima e aí eles vão esvaziar esse lago. Então a questão número 1 vale a pena existir Belo Monte? Não vale, não era para ter construído. Sabe o que tinha que fazer agora? Derrubar, desmontar isso aí, soltar o rio Xingu e reflorestar o estrago, né? É claro que eu não consigo fazer nem com que as pessoas pensem em parar de construir novas hidrelétricas, quanto mais falar em derrubar Belo Monte, né? Dentro da lei, antes que estejam falando, antes que venham dizer que eu estou incitando o crime. Não, de acordo com a lei, vai lá, o Brasil decide que essa hidrelétrica é um desastre, a gente abre aquele paredão e recupera essa floresta amazônica. Isso aí era o certo. Tá? Agora, se o certo não dá nem para conversar, pelo menos não vamos deixar que eles construam uma nova barragem aqui no rio Xingu, né? E não vamos seguir com esse negócio de construir hidrelétricas no Tapajós. Apesar dela salvar o Brasil por algumas semanas do ano, né? Ainda vale a pena que ela tenha existido para isso, sendo que em 75, talvez por cento do ano, ela não tem assim 1/10 da relevância. Então essa é uma questão interessante. E a outra diz respeito justamente às mudanças climáticas, né? Então aquela tabela que eu apresentei que demonstra que para todos os reservatórios hidrelétricos do Brasil, agora no mês de agosto, a água que está projetada para chegar neles, ela é substancialmente inferior à média do que vem acontecendo nos agostos dos anos anteriores. Isso é algo muito clássico da mudança climática. E eu digo que denota muito a mudança climática quando o próprio operador nacional do sistema, né, as projeções dele indicam que todos os reservatórios eles vão ter a água afluente, né, digamos 60% do valor da média, ou 50% do valor histórico, ou 80%, mas sempre abaixo de 100%. Tudo isso num ano, né, como 2025, que não foi tão seco quanto 2024,
Isso simplesmente indica, né, com perdão de talvez entrar em clichês ou romantizar muito, indica a mudança dos tempos, né? Quando essas séries históricas começaram, as que são comparadas hoje em dia, né? Então, ao falar, nossa, 2025 agosto de 25 vai ter 60% do que costuma acontecer em agosto. As bases de dados elas vão sendo atualizadas, mas elas iniciaram há décadas. Ou seja, esse agosto romântico, né, que a gente deveria tentar alcançar, platônico, por assim dizer, ele não é mais alcançável praticamente. Assim, agora vai necessitar um ano excepcionalmente chuvoso para que esse valor assim seja o 100% da média, para que a gente diga, poxa, isso está dentro com o que acontecia lá atrás. Justamente, Marcelo, a média ela pode ser um parâmetro interessante numa situação de estabilidade, né? Agora, numa situação de mudança climática, a média tem um valor muito limitado, um valor explicativo muito limitado. A ideia é que não aconteça mais. O exemplo maior disso é justamente esse, que a gente está num momento assim de terror a respeito da conta de luz, de entrando na maior bandeira que existe em termos de energia elétrica, tudo isso em um ano que não é dos mais secos possíveis, é um ano que talvez entre um pouco mais na normalidade daqui para frente. Ou seja, isso vai acontecer todo ano ainda, essa questão de a conta está ficando cara e os reservatórios não estão dando conta, e isso é o grande terreno fértil para qualquer leque de argumentos que busquem, em vez de tentar, por qualquer modo possível, ir aos poucos reduzindo a demanda elétrica brasileira. Em vez disso, a ideia sempre vai ser impulsionar a oferta para que comporte uma demanda do tamanho que seja, né? E claramente a energia hidrelétrica não é o caminho, né? Porque se algo do tamanho e da problemática gigante que foi Belo Monte é capaz de permanecer um mês inteiro, né? Agosto, sem ser tocada a água dela, né? Começa em 100% reservatório, termina em 100% reservatório. Tudo isso enquanto a bandeira da luz elétrica brasileira está nos maiores níveis, isso aí já mostra uma falha inerente ao sistema, né? Perfeito, Marcelo, excelente. Brigadíssimo pela explicação. Acho que é isso então, Rodolfo. Eu não sei o quanto você concorda, o quanto você discorda. Eu concordo com tudo. Maravilha. Eu já falei uma vez que eu acho que Belo Monte veio para ficar. Gostaria que não fosse tanto caso, mas pelo menos esse é um ponto de discordância nosso. Não é um ponto de discordância. Eu também acho que veio para ficar. Eu gostaria que ela pudesse ser removida, né? Aqui, ó. Eu queria ver esse xinguzão aí livre, mas eu sei que isso não tá no horizonte. Mas dá para falar muito sobre recursos fósseis também. O petróleo no Brasil tá em alta, né, por assim dizer. Mas como eu disse no comecinho, eu acho que todas essas conversas, elas fazem... Eu não digo que elas fazem mais sentido, mas eu acho que elas são particularmente irônicas da gente estar falando esse tipo de coisa, imaginando que daqui a alguns meses, em novembro, né, vai estar tendo a COP em Belém. Então eu acho muito interessante que a COP no Brasil vai acontecer num momento em que a gente não fez nada de lição de casa, né? A gente não tem moral nenhuma para fazer COP. Então acho que é isso. Valeu, obrigado pelo espaço. Sim, sem dúvida. Não dá para querer pagar de bonitão na COP, pagar de exemplo, não. O Brasil é uma desgraça do ponto de vista do clima, assim como também todos os outros países que sediaram as suas conferências recentes, né? É um horror. Eu vou na COP, você vai também, né, Marcelo? Vamos lá. Vamos acampar, mas a gente vai lá para protestar, não para achar que vai sair alguma coisa naturalmente de bom lá. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.